Opa, olá! Você já ouviu falar na falácia liberal? Pois é, eu li um livro que me levou a pensar nela. Na verdade, foi um conto. O conto está contido nesse livro aqui, e o título é Bola de Sebo, Outros Contos do Guy de Maupassant, sei lá, um francês do século retrasado. É, o conto consiste basicamente no seguinte: Bola de Sebo é a protagonista, ela é a personagem principal, ela é uma prostituta. E uma coisa, logo de cara, uma coisa muito interessante, porque ela é bem gorda. E na época em que o conto foi escrito, ser gordo, ser robusto, brilhante, aquela chega a gordura brilha no olho, aqui né, na bochechinha, dente bem pequenininho, era o padrão de beleza. Então, é muito legal você ver o tempo que o autor ficou dedicando ali, até descrever, né, e tal, a, a personagem. Voltando, tirando isso, ela é uma prostituta, bem gorda e, portanto, bem bonita para a época. E ela é uma francesa, né? E naquele momento a França tinha acabado de perder algumas batalhas no conto, né? Para a Alemanha, ainda a Prússia. E aí passa o exército francês derrotado, o exército da Prússia e tal, uma situação horrível na cidade que eles estão lá. E aí alguém consegue contato aqui, lá e consegue ter o direito de sair de um lugar da França para outro, que todo já é dominado pela Prússia. Olha, Dobinho, tá bom, vá brincar lá em outro lugar. Para Prússia, tá bom de Deus. Então, todo dominado pela Prússia. E aí, junta-se então um grupo, né, de 4 casais, e dos 4 casais, todos eram ricos, menos a prostituta, mas tipo, ela não era pobre, porque naquela época ela era dona de bordel, então tinha lá sua boa condição. E um cara que era um herdeiro que só fazia de bebê. O cara dava maior valor ao bebê, e aí tinha o comerciante, tinha vários outros, que vocês leiam o conto para descobrir. E aí, a primeira coisa legal é que, tipo, todo mundo fica falando uma coisa, falando a outra, e todo mundo esqueceu da comida. Então, a viagem é ruim, é na neve, demora pra caramba. Só a puta, a prostituta, tinha feito um grande cesto com bastante comida. E aí todo mundo tava com raiva de estar dividindo o vagão com ela. Ninguém conseguia nem entender por que ela tava ali. Só que na hora que a fome aperta, todo mundo come, né? E ela fica feliz de agradar todo mundo. Tá ali, eita, fui aceita, né? Fui aceita, faço parte do grupo dos ricos. E aí, essa parte já é fenomenal, porque ele vai descrever a reação de cada um, como é que cada personagem maluco ali, cada personagem hipócrita, né? Reage. No final, todo mundo come a comida dela. Aí chega na cidade, eles queriam passar a noite para depois ir para a cidade de destino. O comandante prussiano diz: olha, não pode sair. Aí eles ficam procura o cocheiro, procura o motorista do carro, né? Porque o carro é a cavalo ainda, e não acha, não acha. Aí o cara, ó, é o seguinte, o cara disse que não vai não. E aí o autor, o francês, né, o Guy de Maupassant, vai dando dicas, deixando em seja fantástico, muito bem escrito o conto. Aí no final, assim, a gente descobre que o cara, o general, só ia deixar os caras ir embora se a prostituta, que era muito linda, né, ficasse com ele, dormisse com ele, né. E logo de cara, que absurdo, esse cara é um bruto, não sei o que. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias. Começa a apertar a vontade de ir embora, ou medo de ficar ali para sempre, porque ninguém sabe qual era o resultado da guerra. Começa então a todo mundo fazer o complô para que essa prostituta aceite ter relação com esse cara. E aí vem de todo jeito. As madames, os comerciantes, até as freiras que estavam ali dentro, começam a contar várias histórias, a dar vários exemplos da ideia de sacrifício, de fazer o certo, que ela não pode ser egoísta, que ela não pode pensar só nela, que até Deus, e mistura tudo ali para convencer a prostituta, né? Eu vou contar só uma coisa do final, que é o seguinte: ela não acaba bem, a prostituta não termina feliz o conto, mas se ela topou ou não, lê o conto para descobrir. Mas vamos lá ver o que isso tem a ver com a falácia liberal. Bom, para ver como é que o meu pensamento foi, né? Como é que a gente pode pensar esse texto, a primeira coisa que tem que pensar aqui, logo de cara, é a questão do hábitos do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, escreveu no século passado e tal. A ideia dele, dentro de várias outras, é a seguinte: nós seres humanos nem somos muito livres, mas também nem somos muito presos.
Uma coisa é isso, tipo, é muito difícil a gente querer fazer uma coisa que é impensável na nossa época. Cada época vai criando o que é pensável e o que é impensável, então existe um limite aí do pensável e impensável que a gente dentro dela não consegue nem pensar. Agora, os sociólogos que estudaram sociedades passadas conseguem ver o limite que era possível pensar, o que era impossível pensar, e logo a nossa época também tem seus limites. E ao mesmo tempo, existem as condições de vida de cada um, né? Tipo, agora eu não posso pegar meu jatinho e sair voando, né? Eu não tenho jatinho. E para ter jatinho tem várias outras coisas para você conseguir. Então existe um limite dentro de onde você está no seu mundo. Além disso, ele vai dizer o seguinte: olha só, cada um tem certa liberdade porque cada um faz aquilo que é sempre feito a seu modo. Um exemplo bem clássico: muita gente gosta de futebol, então tem certa estrutura em cima do futebol. Mas cada um tem seu time, aí cada um tem seu nível de amor por time, cada um grita tal coisa, grita outra coisa, às vezes grita junto, às vezes grita separado, fala tal coisa, tem tal piada, usa tal figurinha. Então, existe uma estrutura geral aí que tem esse limite dos times, quais são os times, quais são as coisas. E tem o próprio torcer o futebol, estrutura tudo isso, já é um hábito gerado, comungado e tal, mas cada um individualiza esse hábito, mas em si ninguém é totalmente livre. E o mais interessante é que essa estrutura, torcer para o futebol, ir ao estádio, por exemplo, eu estou exemplificando isso muito mais denso, aqui em algum lugar da tela ou na descrição, você vai achar links com sociólogos formados, doutores, explicando exatamente o conceito, mas para a gente ficar aqui dizendo assim, existe uma estrutura que se repete. Os liberais, eles são ótimos nisso. Então, o que eles fazem? Eles dizem assim, não, tudo é possível. Olha só, eu tenho R$5, daqui a 15 dias eu vou ter R$1 milhão se eu comprar 30 criptomoedas. Há 5 anos atrás era o seguinte, não, eu tenho nada, eu vou fazer um MEI, vou vender paçoca na rua e vou virar um grande empresário. Porque fulano de tal vendia pastel e hoje tem uma rede de pastéis. O outro lá vendia não sei o que e hoje é uma rede, é um super empresário. Tudo isso é falácia, né? Assim, é claro que é possível, porque dentro da estrutura sempre há um certo nível de liberdade e às vezes o conhecimento de uma pessoa para outra pode ser que dê certo para alguém. Mas a estrutura tende a se repetir. Essa é a ideia central do pensamento dele, do Bourdieu. E é justamente isso que os liberais querem esconder, né? Muitos dos liberais querem esconder. Outros não, outros são sérios, dizem, olha, existe uma estrutura perversa que reprime o sujeito, que distribui inigualmente, e a gente tem que criar estruturas de mecanismo de concorrência ampla, de concorrência fiel, onde não haja nenhum privilégio, onde um usa o dinheiro do outro, um não explore o outro, que fique tudo mais amplo. Não, mas na prática isso não existe, né? Na prática existe um herdeiro que herda uma grande coisa e começa na frente de muita gente e essa estrutura tende a se repetir. Então, o cara é muito rico, já gera um filho muito rico, que vai gerar um neto muito rico e que tem determinada hábito de conduta que vai se repetir na escola, que vai se repetir em vários lugares. Então, a escola que sempre foi acreditada como um meio, a educação, né? É um meio de libertação da pessoa. Na verdade, ela tende a reproduzir lá dentro aquilo que é a estrutura social. Então, entra o negro na escola, todo mundo dá uma afastadinha. Agora que tem muitos negros, muitos não, né? Tem alguns negros na mídia, pelo menos, no cinema, às vezes no teatro, ocupando alguns cargos de representatividade boa, aí esses alguns negros passam a ter mais aceitação dentro da escola, então o negro na escola hoje é um pouquinho mais diferente do que era na minha época de aluno, por exemplo, 20 anos atrás. E assim vai, né? A questão dos preconceitos, a questão do que é certo e que é errado. Na hora de pagar a conta, um não tem dinheiro, então aquele cara não come, daqui a pouco ele não é convidado. A estrutura tende a se reproduzir. E aí, a tática é, a culpa é sua que não conseguiu, a culpa é sua que não tentou. Tá vendo aquele fulano lá? Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Aquele cara lá, ele conseguiu, então, portanto, não é impossível. Não sendo impossível, a culpa é sua, dê seu jeito e prove para o mundo que você é capaz. Então, culpa-se sempre o indivíduo e se esconde a estrutura para que ela continue se reproduzindo. E, claro, lembrando sempre que essa estrutura não é mais fixa, rígida, né? Como era, sei lá, por exemplo, quando Marx escreveu. O Bourdieu já pega outro mundo e já percebe outras coisas. E aí, no texto, o mais engraçado é isso, cara. Todo mundo tem que convencer uma prostituta a fazer sexo. E eles têm um trabalho imenso de convencer a prostituta a fazer sexo. Isso é uma coisa muito, muito legal nesse texto.
que vale muito a pena ver. E aí vem a freira contando histórias religiosas, o comerciante explicando, o grande galanteador, o conde, convencendo todas as mulheres, falando que todas têm que fazer sacrifício, têm que se ocupar com isso, têm que se ocupar com aquilo, e tudo isso. E no fim das contas, eu não vou dizer se ela topou ou não topou, eles usam tudo aquilo, mas quando você lê, você sabe que por trás de tudo aquilo, eles não queriam um bem individual daquela prostituta. Assim como a maioria das pessoas que a gente convive, que defende esse tipo de coisa, ele não quer o bem individual daquelas pessoas, né? Ela quer que aquela pessoa se vire. E se ela morrer ou não morrer, o problema é dela. Se ela tá com fome ou não, o problema é dela. Cada um com o seu fardo. E, no fim das contas, existe uma falácia que, na verdade, está aí unicamente para esconder o individualismo interior. Está muito bem para mim, eu não quero que o mundo mude, porque está bem para mim, então está bom para mim, então está bom para mim, para minha família. E um medo muito grande, que é muito legal nesse texto também, de que se a prostituta não fizer sexo, dá errado para todo mundo. E é mais ou menos a mesma coisa. O medo é que se os trabalhadores não trabalharem, vai dar errado para todo mundo. Mas eles não querem que dê certo para o trabalhador, eles não querem que o trabalhador tenha uma coisa boa. Eles querem que o trabalhador, em nome do mundo certo, do trabalho, daquilo que é bom, daquilo que é legal, trabalhe. Ganhando mal, ganhando pouco, sacrifique-se pela família, sacrifique-se por Deus, sacrifique-se por menos coisa, sempre muito sacrifício, muita dor conjuntada, valorizada, enquanto, na verdade, o que está por trás é a boa vida de um monte de gente. Vale muito a pena ler o texto, fica a sugestão. Bola de Sebo, do Guy de Maupassant, francês. E tem várias outras lições que vocês poderiam discutir, a questão da mulher na sociedade, a questão dos valores, dos hábitos, dos padrões de beleza. Mas o que me levou a pensar foi a falácia liberal. Se você curtiu aí, não esquece de dar o like.